Como vai? Bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, um programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji. Eu quero falar hoje, neste encontro, sobre gente que não entendeu o que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero basear a minha meditação lendo o texto que nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13, que está assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Este episódio ocorreu exatamente depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Esses dois discípulos estavam voltando desanimados para sua aldeia, que distava 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto eles estavam voltando, eles conversavam entre si sobre tudo aquilo que havia acontecido com seu mestre e Senhor Jesus Cristo. Estavam abatidos e desanimados, e o seu regresso àquela aldeia representava a sua desistência no projeto de Jesus. Eles não haviam entendido a essência do Evangelho que Jesus havia pregado a eles durante 3 anos. Pois bem, Jesus se aproxima deles, ele está vivo novamente, ressurreto, mas os olhos desses 2 discípulos não o reconhecem. E começa ali uma conversa muito interessante, porque Jesus começa a mostrar àqueles 2 discípulos que era necessário que o Senhor passasse por tudo quanto ele havia passado, para que todos nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Bem, aqueles 2 discípulos tiveram a maior aula de teologia da história, porque durante todo aquele caminho de 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, Jesus abriu as Escrituras e explicou a eles o que as Escrituras ensinavam a respeito da sua missão. Bem, ao final dessa jornada, Jesus finalmente se revelou a eles e desapareceu diante dos seus olhos. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes as pessoas pensam que o Evangelho é segundo aquilo que entenderam conforme o seu coração. Imaginam que o Evangelho de Jesus Cristo nos promete vida boa, prosperidade material, saúde perfeita, bens materiais a seu dispor. Enfim, imaginam que o Evangelho nos proporciona vitórias sobre vitórias, prosperidade sobre prosperidade. Muitas pessoas não entendem que o Evangelho também envolve dor e sofrimento. Por quê? Porque vivemos em um mundo mau, um mundo que é inimigo de Deus, um mundo que nada tem a ver com a vontade de Deus, e por isso há esse conflito, há essa guerra. Esses 2 discípulos talvez imaginassem que com a implantação do reino de Deus através de Jesus, sendo o grande rei messiânico esperado, tudo iria se resolver. O que ocorreu foi que os romanos crucificaram o seu Senhor e aparentemente a história foi encerrada. Meu amigo, minha amiga, eu não sei como é que você encara o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu quero dizer uma coisa a você. Antes de ir, Jesus disse aos seus discípulos que no mundo nós teríamos tribulações, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele já havia vencido o mundo.
E o apóstolo Paulo vai nos ensinar que se toda a nossa esperança em Cristo se resume nesta vida onde estamos vivendo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque o que nos aguarda, meu amigo, minha amiga, é muito superior àquilo que os nossos olhos alcançam. A nossa vida não está aqui. A nossa felicidade não está aqui. A nossa eternidade não será vivida aqui. Aqui tudo é transitório. O apóstolo Pedro nos ensina que nós somos peregrinos nesta terra. A nossa verdadeira terra, a terra prometida, está com o Senhor, o nosso Deus. Portanto, esta caminhada entre Jesus e os discípulos de Emaús foi uma caminhada muito importante para eles, porque eles puderam abrir a sua visão e entender qual era a razão mesma do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eles chegaram num certo lugar para comer e Jesus então partiu o pão para dar graças, aí então os olhos desses discípulos que estavam sendo instruídos pelo Jesus ressurreto abriram e aí entenderam tudo quanto Jesus havia ensinado. Aqueles 11 quilômetros percorridos, primeiramente na tristeza, no abatimento, agora foram rapidamente percorridos por aqueles 2 discípulos para voltarem para Jerusalém e juntos testemunharem aos demais discípulos e apóstolos que Jesus estava vivo. Meu amigo, minha amiga, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo promete-nos vida, não esta vida deste mundo, não o sucesso deste mundo, não a prosperidade deste mundo, mas promete-nos vida e vida abundante com o Senhor, o nosso Deus. Aí está a verdadeira felicidade e a verdadeira paz. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Venha nos visitar. Se não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Venha. E lembre-se, o Evangelho, o verdadeiro Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos leva a ter uma comunhão perfeita com Deus, seja na alegria, seja na dor, seja na riqueza, seja na pobreza. Que Deus abençoe e até o próximo programa.